Marília, ela é graduada em cinema na PUC-Rio, né? Se formou na PUC, cursou pós-graduação em arte e filosofia também na PUC. É coordenadora e professora do curso de montagem na AIC, aqui no Rio de Janeiro. Trabalha há 14 anos como montadora e consultora de montagem. Já montou quase 30 longas entre documentário, ficção e séries. Foi premiada brevemente, né? Ela ganhou melhor montagem em Helena pela Academia Brasileira de Cinema, melhor montagem de ficção com um palhaço pela Associação Brasileira de Cinema, Festival de Brasília, melhor montagem em Helena, Festival do Rio, melhor montagem de ficção com disparos, melhor montagem de ficção com filme Palhaço pela Academia Brasileira de Cinema, indicação ao Digital Emmy Awards com a série de mini documentários Vozes do Araguaia, ganhou melhor montagem de ficção com Feliz Natal no Festival de Goiânia, ou seja, cheia de prêmios aí de montagem, né? Uma trajetória muito bonita. Montou também, então, o documentário, entre tantos outros, O Alto de Resistência, dirigido por Lula Carvalho e Natasha Neri, ganhador do Festival É Tudo Verdade de 2018, filme que ela vai falar hoje, né? Vai conversar com a gente sobre ele. E o Fique Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, que ganhou menção honrosa agora, no É Tudo Verdade, e estreia dia 5 agora nos cinemas, né? E vai começar a circular, então a gente não pode falar desse filme aqui ainda, né? Porque ele não está circulando, mas fica a sugestão e a dica para depois a gente acompanhar. Ah, muito legal ter recebido esse convite. Primeiramente porque eu sou uma filha da PUC aí também. A primeira vez que eu entrei num programa de edição foi a Márcia, que foi na aula da Márcia. Foi a primeira vez que eu vi alguém editando e falando sobre edição foi amor à primeira vista, fiquei super apaixonada e a partir de então eu criei até uma relação com ela, né? Depois a gente ficou se falando, enfim. E para mim estar dentro da PUC é estar dentro de casa. Eu fiquei um pouco nervosinha, falei, gente, será que eu vou conseguir corresponder a essas expectativas? Porque é o meio acadêmico, né? E eu estou há muito tempo trabalhando no mercado mesmo e montando filmes com prazo ou sem prazo, filmes de arte, enfim, sou bem versátil em relação ao tema da montagem em si, mas estou ali, né, produzindo para o mercado. E aí, há pouco tempo que eu voltei para o mundo acadêmico na IC e tenho me sentido muito bem, assim, em falar sobre isso, porque é um lugar que agora eu já me sinto mais confortável. Eu sou bem tímida, assim, sou a pessoa que fica por trás da câmera mesmo, mas quando me chamam para falar sobre o meu ofício, assim, eu gosto, porque eu acho que eu já tenho um pouco mais de coisas para compartilhar. Essa ligação entre academia e mercado é uma coisa que às vezes falta e que faz toda a diferença para os alunos, para entenderem exatamente como enfim, eu acho que são carreiras muito distintas no meio da montagem, do cinema, mas que elas se unem e elas se complementam. E agora eu estou super feliz de estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e eu acho que eu posso contribuir. E aí vi os filmes, que foram sugestões nossas, a gente chegou em discussões e revi os filmes. É muito engraçado rever as coisas depois de tanto tempo, né? O Alto de Resistência foi feito, que eu terminei o filme tem uns 3 anos. E o Helena tem quase 10, eu acho. Não, 10 não, 2012, 8 anos mais ou menos, né? Então foram fases muito diferentes da minha vida, mas que no final das contas eu vi que os processos de montagem eles são tão únicos e tão peculiares e que não existe uma fórmula assim de se fazer. E eu fui revendo, assim, fazendo uma retrospectiva em relação às montagens de documentário principalmente, porque é muito diferente, né, montar ficção e documentário, e eu vi que cada um é feito de uma forma muito pessoal, muito específica e muito ligada exatamente ao conteúdo e à mensagem que precisa ser passada, sabe? Então, não tem muito uma forma. E aí, o link que eu vi entre esses dois filmes foram essas imagens tão potentes e tão estruturantes para a montagem do filme que não foram pensadas para ser filme. E eu pensei na gente falar sobre isso, né? Que são essas imagens que não foram feitas nem pelos cineastas pensando em ser filme, né? Que no caso do Alto de Resistência são as câmeras policiais, são as imagens de celular que dão essa veracidade para os casos
e fazem a gente entender a matéria do filme de uma forma visceral, assim, né? Quando a gente vê aqueles vídeos e vivencia aqueles assassinatos e aquelas fraudes, a gente realmente entende o real problema estrutural da nossa polícia e da violência policial em relação aos meninos e o sofrimento de todas essas mães, enfim. E essas imagens eu acho que foram que trouxeram a força para a narrativa. E elas eram se a gente for pensar, elas já eram divulgadas, elas já tinham sido divulgadas, elas já estavam nos jornais, elas já estavam circulando na internet, elas geraram algum tipo de burburinho, mas eu acho que quando a gente coloca elas encaixadas dentro de uma história que está sendo contada, quando a gente monta elas mesmo, de verdade, você presta atenção no que vem antes, no qual é o gancho, no que vem depois, e o que elas podem trazer para você, elas se transformam em imagens de cinema. Elas dão essa virada, sabe? Elas se transformam tem tanto valor quanto aquelas imagens que foram decupadas, pensadas para o conteúdo, elucubradas pelo diretor e pensadas antes e tudo. Quando você se depara com essas imagens que trazem esse teor que você está precisando para contar essa história, você coloca elas no mesmo patamar de imagens realmente feitas esteticamente para o cinema. Levanta! Calma, não fala nada, calma! Quem tá aí de pia? A outra menina aqui que tá ajudando. No Helena, também foi diferente isso, foi bem diferente, né? A origem das imagens é muito diferente, né? Na verdade, porque essas imagens que compõem esse coração aí da Petra, contando a memória afetiva dela de quando criança, remontando a irmã, porque ela não lembra, né, completamente da irmã. A irmã morreu quando ela tinha 7 anos de idade, né? Então, ela tem lembranças de coisas que contaram para ela. Então, essa coisa meio ficcional que foi sendo criada para a gente contar a Helena e principalmente contar a Petra depois que a Helena morreu, que esse foi o grande desafio do filme, na verdade, né? Essas imagens elas foram muito potentes e trouxeram, por máximo que a gente tenha coisas estéticas muito bonitas no filme, pensadas metaforicamente, como aquele banho de cachoeira, onde as mulheres são Ofélias e descem pelas águas, por máximo que a gente tenha danças e caminhadas, coisas filmadas com uma luz maravilhosa. Eu acho que quando você vê uma imagem de arquivo, né, no caso aí, mas é uma imagem familiar, onde você consegue entrelaçar na narrativa com o sentimento e entrelaçar as imagens que foram pensadas para o filme com as imagens que já existiam, você ganha uma potência muito grande. Eu acho que a gente tem grandes exemplos de montagem nesses 2 filmes, onde a gente consegue usar essas imagens não oficiais de forma a contar e a enfatizar melhor a história a ser contada. Eu acho que fica muito claro, assim, né, conforme a gente vê essa sequência, porque a gente, num ambiente de audiência, um ambiente jurídico, existe um palavreado que não é muito acessível. A gente entender o que é um auto de resistência, eu acho que já é muito falado hoje em dia e tal, mas não é um termo jurídico, né? E eu acho que quando você vê aquela cena da câmera do policial, principalmente, né, da câmera da viatura do policial, parece um filme de ação. Você não acredita que aquilo realmente, né, tá acontecendo, que os caras estão ali procurando o que fazer naquela localidade, enfim, né, anda, taca ali pau, não sei o quê, parece um... E aí você realmente corporifica e objetifica
a matéria mesmo da coisa, né? Que você vê qual é o posicionamento dos policiais, e aí o discurso em relação ao que está sendo falado, ele fica muito mais fácil de ser discutido, porque você entende como foi, né? Entende exatamente o que aconteceu naquele dia, porque a gente tem o plano, que é a câmera policial, e tem o contraplano, que é a câmera dos meninos, né? Depois a gente chegou a montar assim, né, como se fosse uma cena de ficção, e dava para fazer. Só que eu vi que na realidade esse não era o objeto, esse não era o objetivo da gente contar. A gente queria entender como foi o caso e também partir para as minúcias jurídicas e como que ele foi julgado, como que ele foi tratado, como que ele foi criminalizado, e depois o celular como prova tirou ele desse lugar. Graças a essas imagens de celular que o processo tomou um outro rumo, senão esse menino estaria preso até hoje, entendeu? Conforme estava muito quente, estava calor, né? A gente ficou na porta de casa brincando e gravando vídeo. Foi quando a gente começou a brincar, a gravar vídeo, e o Alan foi e fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim, conforme estava sem luz, botava a luz da câmera no meu rosto e tirava, e falava assim, camuflagem. Eu falei, que isso, cara? Para com isso. Foi na hora que eu fui correr atrás dele e ouvi o disparo. Qual foi, Xauã? O Xauã, foca no Xauã. Atim! É qual, cara? Tim, pô. Tim. Qual? Qual é a graça do bagulho? Qual é a graça? Tô achando uma graça. Não entendi, mas adoro. Não. Cadê? Filma aqui. Cadê a graça? A graça? Olha pra mim sem rir. Tá lá no borracheiro a graxa. Dá um sorrisinho pra aparecer. Camuflagem. Camuflagem. Na hora que a gente correu, eu escutei o disparo, vi que ele estava sangrando, com o peito sangrando. Aí o policial desceu da viatura e perguntou por que a gente estava correndo. Aí eu respondi para ele que a gente só estava brincando, só isso. Eu acho que o foco aqui, na verdade, é a utilização dessas imagens para a gente poder clarear os assuntos e trazer um tom real de verdade para a coisa, né? Se que é uma verdade, né? Porque existem pontos de vista diferentes. Porque sempre, quando a gente está discutindo alguma coisa, quando a gente está montando alguma coisa, a gente tem que prestar atenção no qual é nesse ponto de vista, né? Porque essa tal dessa verdade, né? Principalmente do documentário, ela não existe. É sempre o ponto de vista de alguém, né? É a verdade de alguém que está sendo dito, né? Então, nesse momento, a gente conseguiu juntar esses dois pontos de vista e é uma coisa que é meio constrangedora para o lugar do policial nesse momento, porque a viatura, nem a câmera que está na viatura consegue proteger o ato, né? Isso é realmente muito proteger os próprios policiais, né? Que deveria ser uma prova de que eles estão com uma conduta correta, de treinamento correto e tal. Até a câmera deles mostra um ponto de vista que está a favor do menino, né? Está a favor do Xauã. Então, essas imagens usadas no filme, elas tomam um teor de cinema, né? Elas não tem problema elas serem filmadas pixeladas ou ser um celular tremido de um jeito esquisito e tal. Elas tomam um teor de cena e de verdade que eu acho que dificilmente a gente alcançaria no discurso do filme como um todo se a gente não tivesse essas imagens. A gente não conseguiria explicar como foi, entendeu? Elas tomam... Marília. Oi. Aproveitando, né? Só para a gente poder... Claro, e eu acho que até aproveito aqui porque a Lívia também... Tem uma pergunta, mas eu acho que eu até aproveito aqui a pergunta que está aqui no comentário, porque o que eu acho assim que acaba também sendo forte na montagem do documentário é que a gente tem, né, muitas cenas, né, da vara criminal, com o promotor, com o advogado, e aí o que é interessante é que quando entram essas imagens, vamos dizer assim, domésticas, né, seja da polícia, seja do celular, é uma linguagem uma linguagem que, vamos dizer assim, coloca em xeque aquela linguagem técnica, fria, jurídica,
né? Então, eu acho que essas imagens, elas chacoalham aquela linguagem jurídica que está ali tentando ser muito racional, muito lógico. Aí chegam essas imagens, isso que para mim foi o frescor no momento que eu vi, né, pela primeira vez, essas imagens da polícia seguidas, né, pelas imagens do celular. Para mim, aquilo ali era como se fosse assim, esfregando a verdade na cara do espectador, entendeu? Não adianta a justiça, o juiz, o promotor, podem falar o que quiserem. As imagens chegam ali e justamente por elas serem tremidas, sujas, sem visibilidade, elas ainda carimbam mais o efeito de real, né? Então, eu acho assim que elas ganham, o documentário ganha muito com essas imagens sujas, né, domésticas e tremidas. Então, você tem a mesma imagem policial na sua violência sendo usada para esses fins, né, para mostrar a eficiência da polícia. E aí, quando você coloca num trecho como esse, né, como você monta dessa forma, né, você mostra também o quanto a polícia está agindo de uma forma absolutamente ilegal, anti-institucional e violenta e criminosa, né? Então, as imagens podem também ter diferentes usos. No caso dessas imagens da polícia, elas estavam também, enfim, estavam na internet, ou vocês também pediram direito, né? Assim como então, essas imagens da polícia estavam anexadas ao processo. Então, a gente teve acesso a essas imagens através do processo, que é público. Então, qualquer pessoa que quisesse averiguar o processo que estivesse acontecendo e tal, como qualquer processo, a gente pode chegar até lá e pegar. Então, a gente teve o acesso a essas imagens porque elas estavam no processo. As imagens do celular do Alan, né, que foi o menino que foi assassinado, elas estavam na internet já tinham jogado, essas imagens já tinham saído na internet, e isso deu um certo burburinho e tal, enfim, mas a gente baixou de um site, assim, entendeu? E fomos compondo essa narrativa pelos diversos pontos de vista, né? E quando você fala dessa frieza do ambiente jurídico, é exatamente isso, ele foi filmado, pensado realmente nessa coisa dura mesmo, né? Que é esse ambiente, que é tratar desses corpos e dessas vidas como se elas fossem papéis, sabe? E isso tem muito no filme, entendeu? Conforme que você transforma uma vida num processo, e aí ele fica empilhado, e aí aquele corpo que aparece no início do filme, ele não... Por que a gente não usa sangue? Por que a gente não usa nenhuma imagem mais realmente óbvia de falar de violência? É porque a partir do momento que ele passa para o mundo jurídico, essa questão passa para o mundo jurídico, ela vira um papel, né? Aquela coisa do laudo cadavérico, e você vê quantos tiros os meninos tomam, ele não tem a mesma... Você entende-se mais friamente daquele jeito, porque vira um desenho, ele deixa de ser um corpo. E é isso que acontece mesmo, né? Na forma jurídica, a gente começa a tratar as coisas como casos, né? Casos, papéis, e não mais filhos daquelas mães. E não mais esse menino que de repente deixou de ser jogador de futebol, de fazer o sonho dele, que era um exímio jogador e tal, porque ele carrega uma bala no peito, porque a polícia confundiu ele com um bandido, sabe? Ele virou um papel, entendeu? Então, eu acho que isso também está muito na imagem do filme, na forma de construir essa vivacidade das imagens de celular, imagens de arquivos de processo e tal, contrapõe a essa frieza da justiça. E a gente conseguir balancear essas coisas faz com que também a gente suporte o filme, porque tanta violência também a gente não aguentaria se o filme fosse todo inteiro filmado ou feito com imagens de assassinatos, imagens do helicóptero, imagens de tiros e tal. A gente também não suporta, humanamente, muito complicado a gente juntar tudo isso e falar, e também a gente não suportaria se fosse só de forma jurídica, só falar dos processos, falar do papel, falar dessa frieza e tratar disso friamente, e eu acho que esse jogo entre essas imagens é que faz o filme, a gente aguentar falar sobre isso durante 1h40, você conseguir absorver o conteúdo
e pensar nele, né? Ter esses respiros e esse convite à reflexão, sabe? Porque isso parte muito do jeito que a gente ordena as cenas, a cadência da montagem, sabe? Isso parte muito sempre estar no lugar do espectador pensando se ele pode, se ele está pronto para absorver tudo aquilo, se aquilo é muito impactante, e se é para, de repente, para impactar mesmo em determinado momento, para depois você tentar ver como que ele realmente o caso é tratado na vida real de forma muito fria e de forma a apartar as mães, de forma a apartar os próprios, até o menino, o Chauã, como ele foi tratado ali dentro, enfim. Marília, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Aqui no Alto, né? Mais claro do que no Helena, a gente tem essa câmera como um dispositivo presente, né? Tanto no carro dos PMs quanto na mão dos meninos, né? E para mim, agora assistindo, né, a gente conversou isso muito sobre a montagem no encontro passado, né? O que veio muito à tona quando a câmera está presente gravando o carro dos PMs é o áudio, né? O áudio parecia uma feira, o áudio é um desespero, né? Tudo que está acontecendo ali está sendo gravado e também o áudio e o vídeo, né? É o audiovisual. E essa questão também do jurídico, né? Dessa câmera presente no jurídico. Quer dizer, é a câmera que salva o Chauã. São as imagens da câmera que atestam, né, essa verdade do que aconteceu de fato, né? Porque, assim, os PMs, eles estão dando um passeio de carro, né? Para a gente aparece dessa forma, eles estão fazendo uma ronda e tal. E, assim, parece, da maneira como o PM se prepara para atirar, parece que ele vai pegar um refrigerante ali, uma pipoca, um churros, e de repente ele sai atirando, né? E na verdade o que eles alegam é que eles estavam recebendo tiros, e não é verdade. Tem duas coisas muito importantes nesse filme para mim que me pegam assim, um tiro no coração que me dão, é essa questão dessas imagens que salvam, né? As imagens que salvam, e também da voz das mães, né? A voz das mães nesse filme é muito potente, né? Eu não sei se enfim, eu que sou mãe, eu fiquei assim completamente arrasada. E como que essa lei, né, ela não é igual para todos, né? É uma coisa que que eles falam mais adiante, né, o promotor, que assim, se isso acontecesse na Lagoa, certamente não aconteceria dessa forma, né? Então, como que essa política de extermínio, como você falou bem, né, esse papel, né, as pessoas tratadas como corpos, como figuras que estão ali, né, não vão fazer a menor falta, como é que isso é tratado. Agora, assim, em termos da tua montagem, como é que foi lidar, né, assim, como é que foi na verdade, a montagem junto à produção, né, porque a câmera está presente o tempo inteiro e como é que foi lidar com essa produção que acompanha o tempo inteiro esses personagens e as mães, né? Eu imagino que tenha muito material que ficou de fora, que deva ter sido uma escolha muito difícil, você ou vocês, né? Eu não sei se você trabalhou diretamente aí com a Natasha, com certeza, né? Mas assim, como é que foi essa escolha? Como é que foi essa tomada de decisão? Basta, voltando a esse tema das mães, eu e Natasha, a gente estava grávida ao mesmo tempo montando esse filme. Imagina como é que era. Então a gente ficava vendo a nossa barriga crescer, acompanhando a dor dessas mães. E as filmagens, a produção rolava junto com a edição, né? As filmagens eram feitas juntas porque a gente tinha que se adequar ao calendário do jurídico, porque as coisas eram marcadas, audiências eram marcadas, protestos eram marcados, enfim, as coisas eram marcadas e a Natasha saía com a equipe de filmagem e chegava com material para eu assistir, para a gente ver e daí ir montando. A gente acompanhou 12 sessões de CPI, também, que elas acompanham um pouco o filme. Durante muito tempo, elas foram estruturais para a gente entender
o que poderia, o que teria que ser elucidado para o espectador poder entender exatamente as minúcias do que é um auto de resistência. Então, as CPIs foram muitos encontros, que era presidida pelo Freixo, que eram muitos encontros onde eram discutidos, então tinham muitos profissionais da área, e inclusive policiais falando sobre isso, dando ponto de vista, deputados que eram a favor da polícia em si, coronéis, enfim, tinham muitos lados e eram, às vezes, para você ver a questão do material bruto, às vezes eram 6 horas de CPI, né, dessa discussão e tal, filmada por 2 ou 3 câmeras, que chegavam para mim e eu tinha que decupar e assistir tudo isso para entender o que isso ia servir de suporte, de estrutura para o filme, né, para essa questão do conteúdo em si. Além de todas essas audiências que são longuíssimas. O júri, por exemplo, demora dias, né? A gente, para conseguir sintetizar o que a gente precisa ali, né, é uma questão que, assim, de repente, no filme a gente tem 10 minutos de júri, 12 minutos, nem sei exatamente, mas a gente tinha 24 horas de material filmado em 3, 4 câmeras diferentes também, quando depois que você empilha aquilo tudo e vê aqui os pontos de vista, sabe? Durante muito tempo a gente ficou seguindo cada personagem, a gente tinha uma juíza, um promotor, um defensor, e achava que a gente ia através desse meio da justiça conseguir explicar o ato de resistência. Mas a gente entendeu que o filme era das mães. Quando a gente entendeu que dentro do processo, claro que a Natasha ela é especialista nesse assunto, o conteúdo é mais jurídico e a pesquisa ela é completamente militante, especialista nesse assunto, inclusive escreveu livros sobre isso, então ela acompanha essas mães há muito tempo. Então, quando isso já era o ímpeto do filme, o objetivo do filme era falar da dor dessas mães. Mas quando a gente entra nesse grande meio, até você conseguir fazer esse recorte, entender sobre o que é o filme, aonde você quer chegar, porque são muitas coisas. Abre-se um novo mundo ali, né? De coisas que não são vistas em jornal, de coisas que não são faladas, sabe? Então, para a gente conseguir balancear tudo isso, a gente entendeu que a dor das mães é universal, e através delas é que a gente consegue chegar no ponto mais importante a ser tratado, que é tratar essas vidas como vidas. Parece óbvio, parece lógico, mas não é. Por isso que também eu fiquei pensando que seria legal a gente falar sobre essas imagens, porque isso norteou muito a gente na hora de escolher os casos que iam entrar. Porque muitos desses casos não têm vídeo. Muitos desses casos são só papel. E por máximo que eles sejam muito importantes na hora de tratar o auto de resistência como ele realmente é tratado, que às vezes eles caem em prescrição, ficam 10 anos e nada acontece, ficam sendo empilhados, eles são só papéis, para a gente conseguir falar sobre isso de uma forma mais clara e objetiva, os casos que tem vídeo, eles serviram melhor para a gente dentro do filme. Então, isso foi um jeito da gente selecionar também tantos casos e tantas... os casos que tem vídeo, que tem mães atuantes, enfim, foi uma forma de critério, sabe? Para a gente conseguir, afogado naquele monte de coisa e fazendo o filme nascer aos poucos. Quanto tempo de montagem? Quanto tempo levou esse processo todo de montagem? E se você foi montando à medida né, como é que vocês receberam todo esse material e foram montando depois, ou iam surgindo novos elementos no meio do processo, à medida que o interesse é as mães, então vamos atrás disso, né? Como é que isso, em termos de processo mesmo, acontece? Então, o processo desse filme foi o seguinte, eu entrei logo no começo. Assim que ela começou a filmar, eu já estava já em contato com ele, com a Natasha e com o Lula, e aí a gente esperou algumas diárias serem organizadas e tal, e aí eu fui acompanhando a filmagem como um todo.
a gente ficou... E aí chegou um momento que eu tive que falar, cara, vamos recortar. Não tem como, porque senão a gente vai ficar fazendo filme, sei lá quanto tempo, entendeu? Eu entrei logo, eu sei pela gravidez, porque eu devia estar com uns 3 meses e fui, assim, até 40 semanas montando esse filme, assim. E aí paramos, voltei depois de 6 meses, porque a gente achava que a gente precisava de um júri. E a gente não tinha um júri. Porque para marcar, deve ter um caso desse de autorresistência, para chegar até a fase do júri, realmente eles marcarem o júri, demora anos. Então, e assim, o caso do Chauhan era um caso que ia para júri popular, mas a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer com que ele coubesse no tempo nosso de filme, de feitura de filme durante 2 anos, entendeu? E aí, quando eu parei para ter filho, e Natasha também, a gente parou, se afastou um pouco do filme, e quando a gente voltou a falar sobre isso, o júri do Chauhan estava marcado. E aí, Natasha, Lula, puxaram a produção novamente, e aí a gente voltou para ele, a gente tinha uma versão de filme até o final sem o júri. E aí a gente voltou para a ilha e remontou a parte final e as implicações desse caso dentro dos outros casos para a gente culminar com um júri que na verdade, o que a gente achava o ideal, porque é quando você joga para o espectador, no caso, porque ali o júri é o espectador também, porque o júri não sabe o caso, não acompanha o caso, né? Eles são pessoas, cidadãos comuns que são convidados a participar e que ali eles entendem o caso através da fala do promotor e do defensor, né? Através do depoimento dos policiais e das testemunhas, das vítimas, mas eles não têm a propriedade do caso, eles não sabem nada, entendeu? Então, ali, o destino está jogado para uma pessoa leiga. E eu achava isso muito importante. A Natasha também, a gente sempre discutiu sobre isso, porque a gente mostrar esse processo até o final com um júri, eu acho que a gente daria o real sentido de como isso vai até o final, né? E aí teve esse júri, e aí a gente voltou para a ilha de edição, montamos isso, esse processo como um todo deve ter demorado uns 2 anos. Só que com idas e vindas, né? A gente combinava, de repente, 6 semanas, aí a gente se juntava durante 6 semanas, montava, aí parava, eu ia fazer o trabalho, ela ia pesquisar outras coisas, pesquisar personagem, filmava mais um pouco e tal. A gente combinava, sei lá, de vez mais um mês, aí juntava e montava mais um pouco. Esse foi um tipo de filme que a montagem foi acompanhando do início ao fim, para a gente poder até mesmo determinar o que é importante ou não para cada caso, sabe? O roteiro foi sendo feito junto, o roteiro de filmagem junto com o roteiro do filme, junto com a montagem. Foi tudo sendo acompanhado junto. Queria fazer uma comparação daquela câmera que está dentro da viatura e que é feita para garantir que aquele policial está fazendo um bom trabalho, e ela mostra exatamente o inverso, né? Isso é super interessante quando a imagem faz o papel contrário. E aí eu lembrei de um filme que vou pedir para a Patrícia me ajudar, que eu acho que é do Chris Marker, que tem um piloto americano bombardeando o Vietnã e rindo, como se fosse uma brincadeira. Ele fala, olha como eles queimam, que é o fundo do Área Vermelho. É o fundo do Área Vermelho, né? Eu fiquei na dúvida. E tem tudo a ver com essa imagem, né? É a imagem que tem uma finalidade, ela faz exatamente o papel contrário. É fantástico essa possibilidade do cinema e da montagem, né? Que é a montagem que dá isso, porque essa imagem poderia se perder numa coisa de um registro oficial, né? Um documento oficial que vai, sei lá, para onde, que ninguém vai saber. Como é importante esse agenciamento que o cinema faz desse tipo de imagem e que vira uma denúncia, né? E uma imagem não está dada, né? Uma imagem não significa nada sozinha, né? A montagem está aí para isso. Então vamos passar a votação, vamos fazer essa sala secreta, não pode ficar ninguém. Essa hora não pode filmar mais nada também. Tá? Pedir para o público se retirar, o réu também tem que sair.
essa sequência do futebol era uma outra sequência que era colocada antes, no início da apresentação do Chauhan. E a gente tinha uma montagem completamente diferente apresentando o Chauhan como um sobrevivente, e depois a gente ia desconstruindo até chegar no crime. E depois a gente entendeu que na hora em que a sentença dele está sendo falada, era muito mais interessante a gente estar vendo ele do que ela. A gente está vendo do que a juíza lendo um papel, mais uma vez, tratando friamente, tratando aquele menino, aquela vida, aquele sobrevivente, né? Porque ele é a luz do filme, eu acho, né? Uma das luzes aí, depois das mães, eu acho que é o Chauhan, que tem essa força maravilhosa, né? Residência sem qualquer preocupação com a vida das pessoas que ali habitam ou poderiam estar em trânsito, demonstram frieza e descaso com a vida humana, o que já aponta a maior reprovabilidade da conduta do réu. Ressalta-se que o referido comportamento já seria totalmente reprovável se praticado por uma pessoa sem a necessária capacitação técnica, muito mais reprovável quando praticada por um agente de segurança pública com treinamento militar, como o próprio acusado fez questão de frisar nesta data, já tendo sido inclusive integrante das Forças Armadas e sendo policial militar há aproximadamente 22 anos. Tratando como se fosse um papel ali, né, no caso. Então, qual é a solução que a gente encontrou? Então, a gente desmontou toda a apresentação dele, trouxe ela para o final e colocou isso como uma forma da gente se conectar melhor com a vida. Que bom que continuou, né? Que bom que ele continuou vivo, mas a vida que poderia ter sido perdida, sabe? E mostrar aquela bala no final, aquele plano fechado, enfim, o quão sério é aquilo e o quão essas imagens trazem essa questão de são mais quentes, elas são mais afetivas, elas trazem elas dão a essa sentença algo que realmente a importância dela tem dentro do filme e tem dentro da vida dele, né? Quando a juíza lê a sentença, né, para mim a primeira coisa quando eu vi a primeira vez foi a fala burocrática. E, mais do que isso, o que me surpreendeu mais, me lembro quando eu vi a primeira vez, né, porque essa sequência ela vem depois da gente ver que o Alan morreu, né, que a mãe, enfim, que todas as mães ali em profundo sofrimento. Quando a gente escuta essa fala da juíza burocrática, o que mais me surpreendeu foi como ela iguala os sofrimentos. Ela diz assim, todo mundo sai perdendo, né? O policial sai perdendo porque perdeu o seu trabalho. Gente, isso para mim, me lembro que foi o que mais me surpreendeu, porque não dá para igualar os sofrimentos. Alguém ali perdeu a vida e um outro ficou com uma bala alojada no corpo e talvez não consiga realizar o sonho dele, que é ser jogador de futebol. O policial perdeu o seu trabalho. Isso, né? Os sofrimentos não podem ser igualados. E ela iguala. Para mim, aquilo ali foi, sabe, assim, é um pouco assim a imagem da justiça, que para mim o filme, né, bota ali na cara do espectador, né? Não é a mesma coisa, não estamos falando do mesmo sofrimento, embora a justiça queira, né? Exato, e isso realmente enfatiza a nossa escolha de montagem mesmo, porque não dá para equiparar, né? Eu acho que ao longo de toda a narrativa a gente veio acompanhando o sofrimento e como é o tratamento desses meninos e dessas famílias todas, e aí a gente, no final das contas, equiparar com aquela voz, né, sem entonação, sem nada, então, o que a gente faz para desbalancear e para trazer para a gente, para trazer para a nossa tese, para trazer o espectador para a gente? É colocar a imagem, é cobrir, é colocar o Chauhan de perto, é colocar aquele corpo de verdade em ação, sabe? É fazer essa analogia direta entre essas imagens e essa frieza, e ali no final a gente conseguir realmente, é o único momento em que a gente cobre assim, entendeu? Antes a gente não usa esse artifício, a gente encara o que é justiça como justiça e o que é reconstituição, o que é também o caso das mães, toda a coisa dos protestos e tal. A gente tenta respeitar os momentos como os momentos para a gente ir entrelaçando a narrativa desse jeito, você ir sentindo. Nesse momento, esse artifício de cobrir, que parece uma coisa simples, né? Você fala, não, então cobre aí, bota uma imagem aí por cima.
ele foi muito pensado nisso, para trazer um pouco de vida e desburocratizar, porque isso precisa ser desburocratizado. Você não pode olhar para esse menino como se ele fosse um papel, uma sentença lida sem expressão. Eu sou produtora executiva do filme, né? Não posso deixar de dizer. Mas nunca conversei com a Marília sobre a montagem. Eu conversei um pouco com a Natasha, né? Até bastante durante o processo e também ouvi algumas entrevistas dela sobre o filme. Queria fazer um comentário sobre essa cena e uma pergunta. O comentário é que tem uma coisa que a Natasha falava, assim, do quanto essa juíza estava enfrentando internamente dentro da justiça, né? Porque a posição dela contraria o que era esperado, né, do julgamento, porque o auto de resistência é justamente um mecanismo, né, que protege os policiais, né, e é esperado que eles sejam absolvidos porque estavam em serviço e avaliaram mal uma situação, mas enfim, né, não é. Então, assim, acho que até o processo do filme teve a ver com o desfecho desse caso específico, porque, né, você está com uma câmera filmando uma coisa, a pessoa, mas mesmo assim a juíza, ao se colocar, ela pisa em ovos, né, ela está cheia de dedo nessa sentença. Isso é uma coisa muito interessante, assim, de mesmo quando você condena, né? Você condena de uma forma light, né? Você condena aliviando, tirando o pé, né, do acelerador da condenação. A pergunta é a seguinte: a Natasha disse em algumas entrevistas, e a gente chegou a conversar, que ela tinha entrevistas com as mães, com todas as mães, né, com os personagens-chave da história. E que ela, no início, pensava em usar isso, mas que o Lula também, dirigindo com ela, trazia, porque a Natasha é uma pessoa militante dessa causa há muito tempo, né, como a Marília falou, mas o Lula trazia para ela uma bagagem de cinema, insistia algumas coisas de linguagem, e você também na montagem, e aí ela ficava muito nas crises, assim, né, tipo, o que eu faço agora? E essa coisa das entrevistas é sempre uma solução, né, porque aí a pessoa vai lá e explica uma coisa. Às vezes isso é interessante nos filmes, né, não é que a entrevista seja proibida, mas se você consegue, é muito mais difícil, trabalhoso, demora tempo de montagem, né? Você consegue contar aquela história sem aquela pessoa falando on para a câmera, né? Tipo o Talking Head, a história ganha muito. E eu acho que o Auto de Resistência ele tem esse mérito. A montagem dele conseguiu equacionar a história sem que as entrevistas, a falta das entrevistas fosse uma coisa que nos trouxesse uma perda. Por mais que uma informação ou outra da entrevista a gente não tenha, o público, né? Porque a entrevista poderia trazer detalhes da história, a ausência completa delas, né? E o uso dos materiais de jurídicos de uma forma muito criativa e engenhosa na montagem, eu acho que fez do filme o que ele é e o que ele conseguiu conquistar, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo. Eu queria entender um pouco em que momento foi essa coisa de não vamos usar e como foi esse processo da montagem. Então, a gente tinha entrevistas não só das mães. A gente tinha entrevista dos promotores, dos defensores, dos policiais, alguns também. E eles serviram, eu sempre, quando estou montando, eu gosto de fazer a estrutura através da linguagem da entrevista, sim, não tem problema com isso, né? E usar essa porque é da onde a gente tira a real informação das coisas e o que tudo precisa ser dito da forma mais correta, né? Porque é como a pessoa está dizendo e tal. E aí, chegou num determinado momento em que a gente tinha muitos personagens, cabeças falantes, junto com a audiência, junto com CPIs. As CPIs também, elas eram tipo horas de pessoas falando sobre o assunto e tal. Então, primeiramente, a gente derrubou as entrevistas de cabeça falante. A gente usava elas pontualmente em situações onde a gente não conseguia explicar o tema, para poder estruturar as coisas. E ali a gente entendeu que as partes das audiências, algumas partes, a gente conseguia substituir as entrevistas. Em alguns casos, através do depoimento dos policiais, através do depoimento das perguntas dos defensores. E aí, você colocou a arma na mão, e você fez isso, você fez aquilo. Assim, as perguntas, elas conseguiam suprir esses detalhes dos casos que a gente estava falando nas entrevistas. Baixamos as entrevistas. Agora, as mães, realmente, a gente tinha vivência das mães, entrevista com elas falando dos casos e também uma vivência na casa delas, uma questão que humanizava muito elas. Mas a gente entendeu também, dentro do processo, que colocá-las
como resistência dentro do filme, tornava elas mais potentes e fortes na mensagem que a gente queria dizer, entendeu? Porque é colocar a luz no problema, entendeu? Então, colocar essas mulheres na favela, no lugar delas, vivendo, elas humanizam essas mães, mas elas não estavam a serviço, essa humanização não estava a serviço do que a gente estava querendo, que era tipo, humanizar a justiça, entendeu? Elas a gente já entende como tal, entendeu? A justiça não. Então, colocá-las como resistência ali nos protestos, sempre de microfone, contando seus casos, nunca para a câmera, elas sempre contam como se fosse para o mundo. Elas contam no microfone, elas contam para qualquer pessoa ouvir, sabe? Isso foi uma escolha da gente colocá-las como reais estandartes ali, sempre com as camisas vestidas, com as fotos dos filhos, né? Carregando essas memórias, carregando esses meninos, tentando deixar-lhes vivos, tentando dar esse sentimento e dar vida a esses papéis, entendeu? Então, eu acho que isso foi uma escolha muito... que quando a gente colocava uma coisa delas vivendo, falando das entrevistas, ao lado delas protestando e gritando para os outros, independente de estar sendo filmado ou não, independente, elas estão falando isso, independente da câmera, sabe? Independente se elas estão contando essa história para um filme, entendeu? Mas no momento que tem uma câmera, e aí você conta para aquilo, cara, pegá-las, elas estariam protestando na Cinelândia, não sei aonde, no MP, não sei, em todos os lugares, porque elas estão gritando porque elas não conseguem parar de gritar. Isso estava muito mais a serviço do que a gente queria contar. Então, também, derrubamos essas entrevistas. E as entrevistas, porque para mim, era sempre também uma questão se colocar no lugar desse juiz, por exemplo, ou no lugar desse defensor, como é toda essa estrutura que está ali, né? E como que eles tratam esses casos, como é que é isso, sabe? E aí, tinham também trechos de entrevista que a gente ia colocando através dos casos, quem eram os advogados e quem eram... E a gente entendeu que era muito melhor a gente mostrar para o espectador como a coisa acontece realmente ali dentro da audiência, dentro do júri, tem essa coisa do você perceber a câmera e você falar para a câmera. Ela altera um pouco, né, a percepção e até a pessoa mesmo que está sendo entrevistada, ela está refletindo sobre o que ela está falando. Quando ela está em ação ali, a gente vê realmente como que as coisas são, né? Então, eu acho que e foi isso que fez com que a gente desistisse. A gente tinha carro da juíza. A juíza caiu completa, agora eu tô tudo me ligando, ela caiu completa. A gente ia de carro até Copacabana, ela descia pelo elevador, aí ia contando, hoje eu vou para audiência do fulano de tal, e para mim é muito complicado, porque isso está nas minhas mãos. E aí ela falava de todo esse dilema e de como era ter esse papel de justiça, de juiz, carregar todo esse peso, não sei o que e tal. Depois a gente entendeu, cara, que assim, é muito melhor a gente tentar ver e tentar se colocar no papel do júri. Porque é isso, é onde a sociedade te coloca mesmo, sabe? Então, eu acho que esse mergulho dentro do filme que a gente propõe é muito mais para a gente entender por dentro como as coisas realmente funcionam, não como o personagem se vê como, ou o trabalhador se vê como, entendeu? Não como se ele tem a consciência de ser, ou do seu papel, sabe? É muito mais como ele atua em si, como essas peças caminham, como que elas se encaixam, sabe? Tem um defensor público, né, no alto, que é o Daniel, ele fala, né, que na verdade, ele está falando para mim desse filme, não é só sobre um caso, né, é sobre todos os casos que ficam ali empilhados, né, também tem essas imagens poderosíssimas, né, é a imagem que a gente faz da justiça, né, de papéis empilhados, de arquivos empilhados. Então, como que isso não é só sobre um, né? Não é só sobre uma mãe, não é só sobre um lugar, né? É sobre um sistema, né? É uma lógica, né? Uma política
que acontece dentro do nosso sistema, né? Isso já está normalizado. O Daniel tinha muita entrevista, o Daniel tinha vivências com a gente, porque ele é a voz das mães, no caso, né? Ali, a voz jurídica das mães, né? Que até para conseguir traduzir tudo que estava acontecendo nos próprios processos e as datas e todas as chamadas e o quanto que isso poderia ser alterado ou não, como que o caso ia ser repercutido na justiça e tal. Ele estava sempre muito presente. Além disso, ele foi muito a favor assim, da feitura do filme, se doou pra caramba. Tivemos que cortar muita entrevista dele pro filme ficar desse jeito, mas que bom que ficou. Ele ficou no final e ele também fala na CPI. Acabou que a importância dele... Legal você ter falado isso, porque a importância dele nesse sistema mesmo, assim, do Rio de Janeiro, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, é muito grande, porque ele está muito a favor ali, né, das famílias, das mães, principalmente. Ele é o cara que abraça e tal, e ele era, assim, um personagem quase que principal ali. No momento ele meio que perdeu para as mães, foi perdendo para as coisas e ficou... Que bom que ficou para você, ficou essa importância dele, porque ele realmente tem essa importância. Bom, vamos exibir então Helena, um pedacinho? E o nosso pai, quando pergunto sobre você, ele não consegue falar. Ele só olha para longe, em silêncio. Psychological Report. Eu entrei no meio, né? Na verdade, eu já entrei, o filme já estava sendo montado. Quando eu entrei, o filme era uma homenagem a uma irmã que morreu. E aí, isso estava sendo contado desse jeito. E quando a irmã morria, para onde a gente ia? Eu não sabia, porque, né, ela morreu. E aí, como que a gente discute isso? Como que a gente prossegue? Será que o filme vai terminar com a morte? Será que é isso? Será que é sobre isso? Durante muito tempo a gente lidou lidou com o filme, com a construção do filme, como se ela fosse uma homenagem. Ao perceber que a Helena não era o personagem principal, apesar de ser, a gente conseguiu construir realmente uma narrativa que transformasse essa jornada pessoal em universal. Porque a gente despersonificou uma figura que ela, por máximo que ela tenha muita importância para a Petra, ela não tem importância para o espectador. Ela não é uma pessoa famosa, onde a gente tenha todo o interesse de descobrir o que fez, o que aconteceu, o que aconteceu com essa pessoa para ela se matar, o que está acontecendo. Isso foi um processo muito delicado, meu como montadora, de relação que eu tive com a Petra, que se tornou uma grande amiga minha, de relação que eu tive com ela, para a gente entender que o que interessa nesse momento de contar essa história não é necessariamente a Helena, mas como que você lida com a sua dor. A partir de que momento, no processo de montagem, vocês perceberam que não era tanto a Helena, a personagem, vamos dizer assim, principal, mas a Petra, né? O modo da Petra lidar com essa perda. Isso foi em que momento? Você já tinha entrado na montagem quando isso ficou claro? Sim. Eu acho que fui eu que trouxe. Porque ela estava montando com a ideia um filme onde tinham muitas entrevistas e ela entrevistou todos os familiares, ela queria recompor uma memória. E aí ela estava procurando construir a própria Helena dela. Então ela entrevistou todas as famílias, todos os amigos, toda a família que entrevistou muitos amigos do teatro, amigos famosos, amigos não famosos e tal. Então era tipo uma costura de pessoas falando de uma pessoa que eu não conhecia. Tinha já esse tom poético, já tinha muitas coisas, tinha a voz em off já tinha muitas coisas que são já tinha muito trabalho feito, a ideia é maravilhosa, fez um trabalho maravilhoso, assim, mas elas ainda estavam tateando, que elas não tinham encontrado o que fazia, a rampa que fazia esse filme ser relevante para o outro. Entende? Porque até então ele era muito um processo de quase que psicanalítico.
entende? Através da arte você se reencontrar com algo que é só seu, entendeu? Que é seu e mais profundo. Existe uma generosidade de você compartilhar a sua ferida? Existe, mas existe também um lugar onde realmente você tem que entender que isso interessa para as pessoas, né? Se isso é interessante para as pessoas. Então isso é um movimento delicado de você fazer o filme pessoal, onde a narrativa pessoal se transforma em universal. Porque se ela não se transforma em universal, ela não tem por que ser filme. Sabe? Ela pode ser um ensaio, ela pode ser, sabe? Existe esse pulo que não está ligado necessariamente, eu acho, isso é uma coisa muito minha, que não está ligado necessariamente, pode ser a coisa mais pessoal do mundo, não tem problema, não é isso, entendeu? Não é essa a questão, mas é o que faz ela se conectar com o outro. Quando a gente escreveu, né, Andréia, o artigo sobre o Helena, a gente pensou muito sobre esse excesso de imagens de Helena, né? Como ela se filmava, como aquela família se filmava, como tem imagens familiares ali. Mas, ao mesmo tempo, até os 10 anos, né, o período que elas viveram na clandestinidade, não existem imagens. Então, duas coisas que eu queria perguntar. Essas imagens não existiam mesmo ou foi uma escolha? E em que medida esse passado da ditadura dos pais entra por interferência tua ou da própria Petra? Porque no Democracia em Vertigem ela também vai tentar construir essa ideia dessa militância dos pais, desse passado heróico dos pais, que já está ali germinado em Helena, né? Vocês vão, inclusive, buscar imagens, né, de manifestações, tem imagens históricas ali, meio que para fazer essa passagem do pessoal para o público, nesse sentido que você está colocando. Uhum. Então, eu queria entender isso, assim, porque ao mesmo tempo em Democracia em Vertigem tem uma imagem dos pais no período da clandestinidade, ou pelo menos ela atribui que foi feita no período da clandestinidade. Então a questão, essas imagens do período da clandestinidade existem? Foi uma opção não colocar? Não existem? Como você interfere com essas imagens da ditadura, com essa memória da ditadura nesse meio aí? Então, Patrícia, essas imagens elas não existem. No período da clandestinidade em si, de Lian e Marília, no caso, eu fui uma das pessoas que quis esvaziar ao máximo essa parte mais militante, mas que a gente discutia muito em relação a isso, porque eu não considero isso tão constituidor deste drama Helena como ela considerava. Entendeu? Ter essas imagens e ter esse assunto para Petra durante muito tempo foi da onde ela veio, né? E da onde ela se entendeu como cidadã ali, enfim, da onde ela explica um pouco a história da mãe dela renegar a própria família mais rica, ir para a militância, conhecer o pai nesse lugar e ter esse histórico, né, de militância e tal. O que, na verdade, a minha contribuição foi diminuir ao máximo essa parte, porque eu achava que esse drama era outro drama e esse drama não era dela, entendeu? Na verdade. O que eu achava e que acabou que ele ficou ali, um núcleozinho acabou ficando, que eu entendo ficar, porque é da onde ela se reconhece, da onde a tríade é feita, porque isso é importante também no filme. É um filme de 3 mulheres, e é da onde essa mãe, né, que se renegou e que começou a reconhecer a sua própria individualidade através desse lugar da política, porque foi quando ela renegou a própria família e começou a ser sozinha, entendeu? A agir pelos próprios pensamentos, se apaixonou por um militante, então ela rompeu com essa família mais rica e tal, rompeu, né? Não rompeu, mas rompeu, assim, nesse caso, e foi para a clandestinidade, e a partir daí que a Petra se identifica, né? Que foi onde também a Helena nasceu. Mas eu não acho que isso seja um tema que constitua uma base desse filme. Tá filmando, hein? Ela já olha. Ela já sabe quem é a Helena, quem é a Petra. Foi quando eu nasci. E tem uma coisa que eu acho também, que quando a gente fala de suicídio, porque esse que é o tema, quando a gente fala de suicídio, tende-se a tentar achar um culpado ou tentar achar um porquê. Colocar a militância nesse lugar
de mãe que não estava prestando atenção no filho porque estava numa ideal maior de país, de luta armada, de não sei o que e tal, eu acho um erro, entende? Eu não compro eu não compro nenhum tipo de culpabilização em relação a isso, porque eu acho que o assunto é muito mais profundo e muito mais sutil. A Helena ter chegado nesse lugar não pode se voltar a respostas tão diretas. E aí você colocar uma militância na hora que a mãe estava grávida, não sei o que, será que ela não teve atenção, né, necessária? Será que ela era jogada como um pacotinho para isso, para aquilo, não sei o que, por isso que isso causou ela ficar deprimida porque ela não teve o amor da mãe? Cara, não é isso que a gente está discutindo, entendeu? Então colocar nome em coisas que não são, eu acho que não cabia muito, entendeu? E a gente conversou muito sobre essas coisas e no final das contas a gente foi chegando no meio termo que eu acho que ficou legal, que também é constituidor dela como personalidade, é o que ela se interessa, também como ela se coloca no mundo, até como cineasta, né, os assuntos e as coisas que ela vai pesquisar e tal, mas que eu acho que para esse tema poderia não funcionar tão bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do montador com o diretor, né? Porque assim, é um casamento, né? É como você falou, o Alto, né? Vocês passaram por uma gravidez juntas, vocês tiveram um filho, quer dizer, foram 2 anos aí nesse processo. Quer dizer, o montador, quando o filme está acontecendo, né? A montagem está acontecendo paralela à produção, o montador sugere produção, sugere imagens, né? Quer dizer, isso na verdade é o ideal, você ajudar nessa construção. Então eu queria que você falasse um pouco assim para os nossos alunos, né, que estão aí traçando esse caminho, né, com seus grupos e com seus trabalhos, como é que se dá essa relação, quer dizer, de você diariamente, né, ou constantemente estar nessa, quer dizer, é sempre um mar de rosas ou de vez em quando existe uma tensão ali, né, como toda relação. Porrada direto. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu acho que o montador, eu acho que existe esse lugar que é um lugar de contribuição, sabe? Eu acho que existe esse lugar muito claro, que é onde, óbvio, que eu estou fazendo filme como montadora, é o filme do diretor. Eu não tenho não é uma disputa de autoria. Isso não existe, entendeu? Eu sou uma ferramenta de incitação à reflexão e principalmente provocação em relação às ideias e de realização e um braço de trabalho muito forte ali, entendeu? De fazer as ideias funcionarem e de muitas vezes montar para saber que não dá certo. Entendeu? Para ter certeza das coisas. Às vezes, se você não acreditar naquela ideia, o diretor chega ali para você e fala, eu acho que isso aqui tem que ser montado desse jeito, de tal jeito, não sei o quê e tal. Aí você fala, poxa, eu acho que não. Mas, cara, cabe fazer. Vamos fazer para ver se funciona? E aí, muitas vezes funciona também, sabe? Eu acho que é um exercício de idas e vindas e de tentar Eu gosto de falar isso porque tem uma coisa que eu acho que assim, é impossível você se destituir da sua visão de mundo. Não tem como você ser uma pessoa neutra e fazer o filme do diretor como se você não tivesse vida, não tivesse vivido, não tivesse memória, não tivesse posicionamento político, não tivesse nada. Isso aí, acho que nem é a intenção. O debate do montador ele é importante pra caramba para o filme ir para frente, para o filme crescer em possibilidades e crescer em pontos de vista mesmo, sabe? Mas só que ele sempre está no lugar do produto final, do melhor produto final. A gente está olhando para o filme. Está olhando para o melhor filme. E que melhor filme é esse? Quando você chega nesse lugar, nesse impasse. Eu acho que o melhor filme é tal, ou o diretor acha que o melhor filme é tal, é chegar a um acordo, ou então realmente fazer o filme do diretor, sim, muitas vezes, e a gente tentar colocar o nosso ponto de vista, mas a gente aqui
eu me vejo como um instrumento da orquestra, sabe? Tem que estar afinada com a fotografia, afinada com a direção de arte, afinada com todo toda a equipe, com toda a... Tem uma peculiaridade que é isso, a gente está sozinho com o diretor, né? Então, é o único momento onde o diretor, ou o roteiro às vezes, mas muitas vezes também o roteiro não foi escrito pelo diretor, né? Então, é uma outra relação, né? Então, depois que todo o dinheiro foi gasto, que toda a produção pensou em muita coisa, às vezes toda a atuação, você está montando uma ficção, a gente tem que estar a serviço do filme. Não tô preocupada se aquela cena custou tanto, ou se o ator se debulhou em lágrimas, se aquilo não tiver a serviço da narrativa, se aquilo não estiver servindo para a gente mostrar da melhor forma aquela história, contar da melhor forma aquela história, aquilo não serve para o filme. Então tem que ser cortado, ou então tem que ser reinventado, tem que ser refeito de formas diferentes, colocado off, bota isso, artifícios, enfim, para a gente conseguir conquistar com o olho no filme, não com o olho no que o diretor um dia pensou que seria, ou que o roteirista gostaria que fosse, ou que... Entendeu? Tipo... ali olhando para o todo, sabe? Voltando, né, ao que você falou do passado militante, embora no filme, né, não haja, né, nenhum tipo, né, o filme não vai explorar esse passado militante dos pais, eu me lembro agora, você falando, de um único trechinho que, para mim, só esse trecho já evoca todo um passado militante, embora não tenha imagens, que é quando, eu acho que é a Petra que diz, né, justamente pela mãe estar grávida de Helena, ela é impedida pelos amigos militantes de ir para a guerrilha do Araguaia. Para mim era isso, a gente deixou esse. Justamente, ali você não precisa de mais nada, é como se os pais fossem, né, super destemidos, militantes e tudo, mas a gravidez da Helena, enfim, aborta, né, todo esse projeto, vamos dizer assim, da militância, né? Então, esse é um ponto que eu queria que depois você comentasse, que eu acho que essa frase, para mim, ela já é o suficiente, não precisa de mais nada, né? E o segundo elemento que eu acho que talvez aí também entre esse papel justamente do montador, ainda mais quando é um filme assim de muito íntimo, né, da vida privada, então o montador é importante porque justamente é ele que vai fazer essa ponte com o espectador, sair da coisa privada do diretor para tentar falar para o mundo, né, e se tornar universal. E aí eu te pergunto se porque eu percebo isso no filme, né? Para além do drama, vamos dizer assim, entre aspas, de ter perdido uma irmã, tem o drama da mulher, feminino, né? Que eu acho que isso é muito forte no filme, né? Essa mulher, né? Seja a mãe da Petra, seja a Helena, seja a própria Petra, né? Essa mulher que vai abortando vários projetos ao longo da vida por ser mulher, né? E aí também tem a própria Ofélia, né? Que é referida do Shakespeare, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa descoberta, né? Que também é a mulher que está em foco, né? Essa mulher que vai, enfim, abortando vários projetos de estudar mais, da militância política, por várias razões, né? Então, eu acho que tem essa coisa de espelho, né? É a Petra que se reflete na mãe, que se reflete na Helena. É o poder da síntese. A questão da militância é exatamente isso, entendeu? Quando o assunto ele não pode ser muito estendido, mas ele é importante que esteja, né? Eu peguei o filme, ele tinha uma montagem muito grande sobre isso. E a gente, juntas, a gente foi entendendo que, na verdade, o filme não era sobre isso, né? Não é sobre isso. A gente faz muitos não filmes para chegar até o filme, entendeu? Isso é uma coisa que realmente isso é muito necessário da gente pensar sobre, porque a gente monta muitas coisas para cair, para ter certeza que a coisa não é aquilo, sabe? Então, essa frase da guerrilha do Araguaia, porque a mãe estava grávida e ela junta também com a coisa do feminino. Por mais uma vez ser impedida por ser mulher, por estar gerando e isso, sabe? Então, ela volta para esse lugar e volta para o tema do filme. Eu gosto de usar essa expressão, falar assim, não, esse aí tá jogando junto. Entendeu? Eu sempre falo isso com o diretor, não, essa fica porque essa tá jogando junto, tá jogando para dentro do filme, tá jogando pro tema. Então, de uma edição de 20, 30 minutos sobre essa tal militância que a gente não ia desenvolver depois, e sobre uma Lian, que de repente, essa tríade, delas serem atrizes, delas se filmarem, delas tem muitas semelhanças,
delas serem vaidosas em relação à própria imagem, tem muito a ver com o que a Patrícia falou, porque como que aquela família naquela época tinha tanta filmagem? Era uma coisa, tipo, obcecada, elas se filmavam o tempo todo, elas se filmavam no espelho. O sonho da mãe era ser atriz, junto com a Helena, que veio trazendo esse sonho, e Petra até hoje ainda pensa nisso. Você pensar como que isso é uma coisa que vai transgeracional e que vai passando de uma para outra. Isso é muito interessante. E aí, a questão da militância ficou nesse lugar da síntese, que é uma coisa que a montagem tem que ter, porque senão a gente não dá conta de caber num filme, né? Se tudo a gente quiser falar todos os assuntos, usar todos os materiais e todas as maravilhas, né? Então eu acho que a Guerrilha do Araguaia já remetia exatamente o que era necessário, além dela estar numa condição de gravidez da personagem que a gente estava se referindo. Então foi isso, é um pequeno trecho, deve ser 3, 4 minutos e nunca mais voltou, mas que já dá essa intenção da onde vem, de uma origem. A Helena é a dor de se transformar em mulher. Ela não tem uma coisa que a gente usou muito mais pro final do filme, que é assim, o medo da Petra repetir esse destino como se fosse um destino já dessa coisa transgeracional, né, dela sentir medo da morte, conforme ela foi chegando próximo da idade de ser mulher, né, e de se transformar em mais autônoma, enfim, vestibular e tal. E quando ela passa da idade da Helena, porque a Helena vai ser sempre uma memória jovem, né, porque morreu com 21 anos, então ela é essa memória jovem, mas quando a Petra passa dessa idade, ela consegue vislumbrar uma outra vida, um outro destino. A gente entende que o filme traz esse mito da Ofélia, não é à toa, entendeu? Porque é sobre a transformação da menina para a mulher. E essa é uma parte sensível, delicada e muito, às vezes, não falada, de que todas nós vivemos. Né? Que não é fácil, não é simples, são muitas transformações que a gente vive e que, infelizmente, a Helena não resistiu a isso. Tem um olhar muito, muito simples e delicado em relação à existência humana. Eu acho que isso universaliza pra caramba. A gente volta para aquele outro tema. Isso universaliza muito esse tema da Helena, né? Da Helena, do suicídio, e por que eu me interesso por essa mulher, por essa irmã que não é minha. Entendeu? Porque ela vive um drama que é meu também, sabe? Pedir para você falar um pouco sobre a questão do ficcional, né, desse documentário, porque ele brinca muito com isso, né, documentário e ficção, assim, e queria saber se essa ideia de trazer o ficcional para o filme, se ela já existia antes, se já era uma ideia da Petra, não sei, ou se veio na montagem também, se vocês tiveram essa ideia durante e aí filmaram, né, durante o processo e aí veio, enfim, como é que foi esse processo? Na verdade, a questão da atuação e do ficcional, acho que sempre foi uma intenção. Eu acho que desde sempre ela teve essa intenção de fazer cenas e tal, até porque tem esse flerte com a atuação, que vem da mãe, que foi para Helena, que é atriz, e que foi para ela também. Então, isso cabe no filme de um jeito... A gente foi decifrando isso depois. Isso aí é literatura pós-fato, com certeza, entendeu? Hoje em dia eu olho para isso e vejo lá no processo, a intenção sempre esteve lá. Mas as cenas ficcionais só foram feitas depois. O que me permitiu tratar esse filme como uma ficção, Lívia, foi o seguinte. A gente estava tratando de uma memória infantil. E uma memória infantil, ela é lembrança. Ela é muito mais o que te contaram, muito mais o que você viu na foto. É uma mistura danada, né? Se você for parar para pensar, é muito mais a sensação que você tinha, o cheiro do seu avô. Ela é muito sensorial, ela é muito misturada. Ela porque a Petra só conviveu com a Helena durante 5, 6 anos, entendeu? Então, tudo se transformou, tudo que ficou uma coisa muito grande para ela, entendeu? Ficou muito grande, porque ela foi retirado, isso foi retirado dela bruscamente, numa idade que ela era muito...
apaixonada porque era mítico, era um amor mítico quase, entendeu? Então, ela só foi entender a irmã dela como irmã depois, junto com o processo do filme. A irmã dela como mulher, a irmã dela como mulher, como individual, como, enfim, como apaixonada por outras pessoas, sei lá, entendeu? Ela tinha uma lembrança corpórea e muito etérea. Ela era quase inventada. Ela já estava muito perto desse lugar de ser uma invenção. Então, isso permitiu com que a gente criasse memórias para ela também, entendeu? E que ajudassem a gente a contar a história de forma mais emocionante e de forma mais objetivada também, entendeu? Porque a gente precisava dessa invenção para poder trazer para próximo aquela memória que era só um sentimento. Como é que você vai fazer isso, entendeu? Então, ela lembra de um dia de um cachorrinho. Ela só lembra daquele cachorrinho. Ela inventou tudo aquilo. Aquela história que era o dia de levar o cachorrinho, e aí o cachorrinho estava triste, aí não sei o que e tal, sabe? Ela tem lapsos, flashes de coisas. Do dia que a Helena morreu, ela veio aqui e me fez não sei o que. Ela lembra, sei lá, de um beijo que ela levou. Entendeu? Ela lembra ela não lembra de todas as memórias que estão descritas ao longo do filme. Elas são ficcionais, baseadas em sensações. Não é que elas são completamente inventadas, mas assim, a partir do momento que a gente lida com uma memória infantil e muito longínqua, tem como a gente ter. Então, acho que isso permite com que a gente faça essa transmutação de ficção documentário de uma forma mais automática e mais autorizada também, sabe? Falar, não, aqui eu posso inventar um pouco, aqui cabe inventar um pouco, sabe? Nesse processo, a narração em off é fundamental, né? Tanto para as descrições, para a invenção, né? E aí eu queria entender como esse off foi sendo escrito, Marília. Se vocês montavam as sequências e refaziam o off, se o off já estava pronto, como foi esse processo da narração? Uma loucura, Patrícia, uma loucura. Ela ficava no gravador Zoom, aqui ó, do meu lado, aqui sentada assim nessa cadeira, que eu sempre tenho uma cadeirinha do meu lado. Sentada aqui nessa cadeira com um gravador Zoom, escrevendo, gravando, e eu colocando, eu falava, não ficou bom. Aí escrevia, aí às vezes ela ia para uma sala do lado. A gente teve uma roteirista maravilhosa chamada Carosa Skindi, que ficava com a gente estruturando o filme como se fosse uma ficção. Ainda tem isso, Lívia, como se a coisa fosse uma ficção. Ela é dividida em atos, ela tem um prólogo, ela tem uma virada depois, aí depois da morte ela tem um terceiro ato, ela tem um desenho de ficção, né, que a gente estudou pra caramba, o roteiro, a jornada do herói mesmo, sabe? A coisa que você faz para contar a história. A gente encaixou a Helena, a Petra e a Liane nessa estrutura isso aí eu tô falando do macro. E aí, as falas, a Petra lembrava de algumas coisas, tudo parte de uma lembrança. Nada foi inventado completamente. Mas aí depois essa lembrança fasquinha, filho. Aí virou, sei lá o quê, entendeu? Mas tem essa fasquinha. Aí ela escrevia com as palavras dela, passava pela Carô, e muitas vezes ela ficava gravando, era o tempo inteiro. Grava, enfia cartão no computador, bota aqui pra dentro, tá? Ah, não fica bom, troca tal palavra, grava de novo, enfia o cartão no computador, bota aqui dentro. O processo de feitura desse off foi assim, intenso, e depois depois que eram todos esses retalhos, todas as coisas e tal, ela gravou tudo de novo, num tom valendo, não sei o que, numa cadência e tal, mas era tipo uma costura de palavras até. E o filme, ele experimenta muito a linguagem, então você tem o ficcional, você tem o documental, você tem uns elementos, umas experimentações mesmo, é um filme que permeia por esse caminho um pouco do ensaio também. E eu acho muito interessante a dimensão que Helena ganhou, mesmo tendo características tão particulares. É um filme pessoal que parte de um drama familiar da Petra. Tem características muito diferentes do que a gente vê de filmes que ganham esse alcance, até mesmo os documentários que ganham esse alcance. Eu queria entender como foi esse processo de montagem, quanto tempo durou, que a gente falou do Alto, mas eu não me recordo de você ter falado de Helena. Quanto tempo durou esse processo de montagem? E como foi pensar o filme? Vocês pensaram que nas janelas que vocês iam colocar e a partir disso moldaram a montagem um pouco para esse caminho? Ou de repente tudo foi uma grande surpresa? De repente Helena voou e vocês falaram, meu Deus, o que está acontecendo? E durante o processo também,
como foi porque eu acho que é um filme que também trabalha muito a vulnerabilidade e a fragilidade de todas essas mulheres. Então, como foi colocar essas vulnerabilidades de quase de uma maneira estrutural para formar esse filme e para os caminhos que ele foi alcançar depois, assim, que atinge um público enorme. Bruna, é o seguinte, na época eu me mudei para São Paulo, fiquei morando em São Paulo 1 ano e meio com a Petra. Ela tinha um apartamento onde me cabia, tinha ilha, tinha tudo, e aí a gente entrou de processo criativo bem longo. E eu acho, Bruna, que existe uma questão muito, muito importante que a gente não pode ignorar. Eu vou falar do criativo também, mas assim, eu acho que bateu aqui, que eu acho importante a gente falar. Esse era um filme que não tinha restrição de verba orçamentária. Não é que não tinha restrição, óbvio que, né? Mas era um filme documentário, geralmente se faz com muito pouco dinheiro, entendeu? Então a gente tem que fazer caber, tem que fazer acontecer. Eu acho que isso faz o filme também ter um tempo de maturação necessário e um tempo de trabalho mesmo, onde as pessoas, entendeu? A gente tinha roteirista, a gente me tinha ali o tempo todo, tinha Petra dedicada, a gente tinha uma consultora de roteiro maravilhosa, que chama Daniela Capelato, que ficava assistindo e discutindo, enfim, a gente podia projetar o filme de vez em quando, olhar ele, a gente tinha esse tempo de reflexão, foi um mergulho que fez muita diferença para mim também, porque na verdade a gente tem que lidar com prazo, lidar com restrição de grana, lidar com interesses de produção, que ali no caso ela mesma era a produtora do filme dela, entendeu? Então ela teve, eu não sei se ela teve isso nos outros filmes, mas nesse filme que eu fiz parte, ela teve a possibilidade de realizar um sonho, entendeu? Que são poucos cineastas que têm essa possibilidade, entendeu? De fazer um filme artístico, querer colocar no mundo um filme do jeito que você acha que tem que ser. E em relação à questão do alcance do filme, eu acho que isso também faz parte um pouco também, entendeu? É um filme que foi pensado, teve um lançamento. Depois que o filme acabou, eu sempre saio, né? O que o montador faz? Entregou um offline, que é a montagem, né, só do timeline lá e tal, eu dou, tchau, voltei para o Rio. Houve uma grande campanha de lançamento para esse filme, com um pensamento de marketing mesmo, entendeu? Pensado para alcançar quais eram as plataformas, para onde ele ia ser vendido, quais são os festivais, enfim. Então, houve tempo para se pensar e houve tempo e profissionais pensando nisso, que na nossa realidade de documentário, isso é muito raro. Entendeu? Geralmente a gente pega um criador que tem um pulso, uma vontade muito grande de fazer o filme, o cara mete o filme debaixo do braço e oferece para o Canal Brasil, sabe? Oferece para o... Sabe? Ele não tem esses alcances e tal. A Petra, ela tem grandes alcances porque ela é uma pessoa extremamente bem relacionada e que é quista, é bem quista. Então, sabe? Ela circula muito bem. E o filme é bom, entendeu? Então, nada disso teria acontecido se o filme não fosse bom também, sabe? Eu acho que são muitas coisas que a gente tem que equilibrar, entendeu? E é um grande filme porque ele foi feito com todo cuidado, ele tem um tema relevante, a Petra é uma grande artista, ela tinha o que falar para o mundo. Em contrapartida, ela também tinha essa parte de uma boa equipe junto com ela, pensando um bom lançamento. Por isso que assim, tem um grande alcance. Esse filme, eu tenho que falar, para a minha carreira, ele foi muito importante. Muitas pessoas me procuram para montar filmes, para discutir, para falar sobre coisas, para dar aulas e tal, por conta do alcance desse filme, entende? Então, eu acho que para todo mundo que participou ali nesse momento, sabe, foi o primeiro filme dela onde ela teve tempo para se dedicar, enfim, teve essa liberdade, o filme foi muito frutífero também nesse caso. Eu acho que você perguntou uma outra coisa, foi da ficção, né? Foi, não, eu perguntei, mas acho que você já acabou respondendo e abarcando tudo. Eu tinha falado sobre a questão das vulnerabilidades da própria Petra e das personagens na hora de construir essa narrativa, mas acho que você abarcou isso nas outras perguntas. Bruna, as feridas estavam ali muito abertas, eu me sentia com o coração da Petra na mão, o coração da Liana na mão, o coração da Helena ali no vídeo, estava tudo muito acontecendo ali naquele momento, era a primeira vez que ela estava fazendo filme, então foi um momento muito especial, tanto para minha carreira quanto para dela, eu acho. Foi um prazer
muito, muito grande estar com você aqui, né? 15 anos depois da tua passagem, da tua passagem pela PUC, né? Eu acho que assim todos gostaram muito. Você trouxe 2 filmes extremamente potentes, né? Um que na verdade são 2 filmes que tratam da morte, né? E ao mesmo tempo da vida, né? Exato. Porque a Helena trata desse suicídio, dessa falta, dessa ausência, dessa memória, né? E como que ela vive com isso. E o Alto traz essa engrenagem, né, de extermínio, e como que essas mães vivem com isso e como que a gente vive com isso, né, ao se deparar com toda essa história e como é que a gente muda isso, né? Eu acho que em última instância é isso, como é que a gente muda, né? Ou a gente aceita ou a gente lida com isso, né? Então são 2 filmes extremamente potentes, né? E queria agradecer a Andréia França e a Patrícia Machado, minhas parceiras de PUC, né? Muito feliz, e também a todos que estão aqui presentes por terem participado. E, enfim, e chamar para o nosso próximo encontro, né? A Andréia já falou, mas que vai acontecer na segunda-feira que vem. Agora a gente vai ter um tempinho menor, às 9 horas, com o mesmo link, né? Obrigada, Marília. Obrigada, Marília, foi ótimo, super bacana. Eu assim, tenho que agradecer. Obrigada, Marília. Poxa, obrigada por ter me convidado. Eu estou sempre disposta aí a falar da montagem, que é meu ofício aqui. E achei importante também trazer esses filmes que têm essa temática mais forte e tal, porque eu acho que quando a gente abre espaço para discutir alguma coisa, ainda mais com jovens e pessoal que está na faculdade e tal, acho que é importante a gente também prezar por bom conteúdo e a gente falar de coisas que realmente façam a diferença para o mundo, sabe? Então esses são 2 filmes muito queridos e queria aproveitar para vocês verem também o filme que se chama Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, que é um filme que tem um pouco dessa verve aí também, sabe? Que tem discussões muito importantes, que tem uma pegada pessoal, que tem uma montagem bem, bem interessante, né, Patrícia? Patrícia trabalhou comigo. E... Não, é sensacional a entrada da Marília no filme. Justamente é muito curioso te ouvir aqui, porque é nessa passagem do pessoal para o coletivo, né, que a coisa acontece com força. Assim, a Marília trouxe muita história do Brasil recente com a entrada dela. E aí, ouvindo hoje, é muito legal te ouvir, porque a gente, né, eu e André escrevemos sobre o filme, mas a gente teve revelações aqui sobre Helena, coisas que a gente não conhecia de fato. Como você foi importante, né, para promover, que eu acho que a grande sacada do filme é quando essa passagem acontece, né? Obrigada, gente, adorei e contem comigo, enfim, tô por aí, tá bom? Obrigada, Marília. Obrigada a todos aí.